Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. O consumidor tem o direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Se o que for prometido no anúncio não for cumprido, você, consumidor, tem direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia que havia pago, receber seu dinheiro de volta. Publicidade enganosa e abusiva também são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Defesa Consumidora, o IDEC, no início desse ano, 67% dos consumidores brasileiros já sentiram seus direitos de consumidor desrespeitados. Neste ano de 2021, o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos, mas muita coisa ainda precisa ser esclarecida sobre ele, claro, e para que os consumidores se sintam também de fato seguros. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora no debate da Supermanhã com especialistas no tema, como, por exemplo, a advogada consumerista Thaís Pavani. Bom dia, doutora Thaís, seja bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela presença. A advogada especialista em direito do consumidor, Alessandra Bahia. Doutora Alessandra, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer poder participar desse debate aqui, para discutir um pouco o direito do consumidor. E a gente conversa também com o superintendente do PROCON de Jaboatão, o advogado José Rangel. Doutor José Rangel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado a você, Wagner. Bom dia, Thaís. Bom dia, a Alessandra Bahia. E bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu vou começar logo com o senhor, doutor José Rangel, porque esse dado que a gente traz aqui, um dado apontado pelo IDEC, que é um Instituto de Defesa do Consumidor, apontando que 67% dos consumidores brasileiros já sentindo seus direitos de consumidor desrespeitados, é um índice assustador, doutor Rangel. De fato é, mas eu acho que isso está um pouco equivocado. É pior. Ah, é? Na verdade, eu acho que todo mundo, de alguma forma, já se sentiu lesado em razão de um fornecedor ter, de alguma forma, não é? E a gente não está aqui dizendo que de uma forma proposital, mas de alguma forma deixou de cumprir aquilo que efetivamente se propôs a fazer. Então, eu acho que quase 100%. E interessante você falar disso, Wagner, porque muitas pessoas reclamam e poucos procuram o PROCON, sabe? Se você levar em consideração essa estatística, você vai verificar que apenas 30% das pessoas, e essa estimativa ela é da própria Secretaria Nacional do Consumidor, chega a procurar os seus direitos. Muitas vezes você, quebrou, não vou atrás, não. Às vezes até, Wagner, não conhece seus direitos. Essa é a verdade, né? A gente ainda lida com problemas como, por exemplo, olha, a placa do telefone, ela oxidou, aí recolhe o telefone para assistência técnica, aí a assistência técnica diz, isso foi um mau uso, né? Então, realmente é um absurdo. O telefone deveria estar adaptado às condições climáticas de uma cidade que fica na beira da praia, que tem um clima quente. Enfim, eu estou dando esse exemplo, mas existem milhões de exemplos de pessoas que não buscam o seu direito e não se conformam em apenas reclamar a um amigo, a um colega, dizer que não compra mais aquele produto, o que é profundamente lamentável. Doutor Rangel, o senhor está falando de telefone, eu estou lembrando aqui que há alguns anos, eu não sei se isso mudou, mas eu lembro de uma fabricante de aparelhos celulares ou smartphones que chegou aqui no Brasil e quando o consumidor, eu vi vários relatos nesse sentido de pessoas que foram fazer, não sei se são todos, mas as pessoas que procuraram a empresa, tiveram esse atendimento, quando tinha algum problema, chegava à loja onde tinha comprado o aparelho e dizia, olha, eu tive um problema de tal ordem com esse aparelho. Não havia nenhum questionamento, o atendente simplesmente pegava aquele aparelho e imediatamente entregava um novo à pessoa. Evidentemente que essa empresa não é brasileira, essa empresa é uma empresa internacional, mas certamente trouxe a prática dela de outro país para cá.
o que não é muito comum aqui no Brasil, as empresas terem essa facilidade na substituição de um bem danificado quando o consumidor reclama. Eu não sei se pela prática, experiência de Brasil, isso mudou, doutor Rangel, mas de fato é uma atitude bastante... Pois não. Mudou e tem mudado, né? A grande verdade é que a gente observa hoje em dia que aquelas lojas que antes ofereciam um prazo para troca, por exemplo, prazo de 10 dias para você trocar um produto, hoje já diminuíram, algumas diminuíram esse prazo de 10 dias, algumas lojas, alguns fornecedores, seja de bens ou mesmo serviço. O serviço, olha, se eu chegar aqui não tem problema nenhum, você vai ter que... a gente ajeita, manda trocar, manda refazer o serviço. Mas isso, com o tempo, mudou porque algumas lojas deixaram de oferecer essa condição, alguns fornecedores deixaram de fazer, de expor essa condição, de oferecer, e outras diminuíram esse prazo de 10 dias para 4 dias, 5 dias, 6 dias. Então, é profundamente lamentável, não é? E a gente continua, Wagner, com os mesmos problemas de 20 anos atrás, quando a gente começou no PROCON do Estado. Passamos 8 anos brigando, criamos a Associação Brasileira dos PROCONs do Brasil, Associação PROCONs Brasil. Né? Então, e a gente estava conversando em reunião na associação, essa semana, até um pouco antes da eleição, nós tivemos eleição hoje, essa semana, e graças a Deus nós votamos uma única, foi chapa única. Então, se o sistema está completamente desunido, pelo menos a associação está unida, tá certo? E o que se conversava era exatamente isso, que esses fornecedores, eles não têm dado o mesmo tratamento, ao contrário, os problemas só têm se agravado, e agravado muito, com relação ao que o consumidor tem recebido do fornecedor. Aí a gente continua vendo, por exemplo, os serviços regulados, como CELP, Compesa, instituições financeiras, né? Que, inclusive, fornece seus dados para todos, o que vai de encontro à Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709. Então, a gente percebe claramente, sabe, Wagner, que não existe muito respeito, principalmente pelos serviços regulados e que são os mais demandados. Doutora Thaís Pavani, vamos falar um pouco a respeito da sua atividade, advogada consumerista. É um termo para indicar que a senhora é especialista nessas relações de consumo? Ou, de fato, é algo bem semelhante ao advogado que trabalha com direito do consumidor? É a mesma coisa, né? Eu atuo somente em áreas de relação de consumo. Então, são problemas relacionados ao direito do consumidor. Dentro do direito do consumidor, existem várias áreas. Então, problemas de telefone, todas as relações de consumo, sejam de fornecedor que você compra um produto ou que você adquire um serviço. Então, problemas em telefonia, problema com plano de saúde, problema bancário, enfim, problema de viagens. Então, todos esses problemas onde você tem o consumidor e o fornecedor, né, se há algum problema, eu atuo somente nessa área, né? Então, atualmente, eu não atuo em outro tipo, somente na área de direito do consumidor. Por isso que eu me denomino como a advogada consumerista. Consumerista, é a mesma certo. coisa. Certo. Agora, doutor Rangel estava reclamando aqui que o consumidor brasileiro, especificamente o pernambucano, eu acho que no caso dele o jaboatonense, reclama muito pouco, procura muito pouco os serviços do PROCON. O que é que há? Por que a senhora entende que o consumidor procura tão pouco assim uma ajuda de um órgão tão importante como o PROCON para fazer suas reclamações? O brasileiro em si, né? Eu acredito que o brasileiro ele tem um pouco de preguiça de correr atrás. Ele acha que não vai dar certo, que não vai dar em nada, e aí ele acaba deixando para lá. E aí que está o problema, porque além dele deixar de resolver o seu problema, ele permite que a empresa faça isso com os outros consumidores. Porque se as pessoas buscassem resolver, e o PROCON, as reclamações administrativas, elas resolvem quase 60% dos problemas.
Então, se as pessoas buscassem mais, né, reclamar ali, provavelmente os consumidores não seriam tão lesados, porque a empresa começa a perceber uma modificação de conduta. Uhum. Né? Então, é por isso que eu acredito que tem tanto problema, assim, porque as pessoas deixam para lá, elas acham que não vai dar em nada, e aí não dá mesmo, né? Doutora Alessandra Bahia, doutora Thaís citou aqui problemas bastante comuns em relação de consumo, como, por exemplo, com operadoras de telefonia, com planos de saúde, bancos e outros mais. A senhora destaca um como sendo o mais recorrente na sua atividade, doutora Alessandra? Na verdade, essas atividades que a gente pode considerar de pequena monta, ou seja, de problemas corriqueiros e diários e sistemáticos de produtos quebrados e defeituosos, eles muitas vezes não chegam à demanda do advogado. Na maioria das vezes, o próprio consumidor, quando ele tem a informação de como ele fazer, ele vai primeiro ao PROCON, que é o local correto para tentar resolver o problema, e o judiciário, que chega mais para a demanda dos advogados, são problemas muito voltados a contratos de saúde, contratos bancários, é uma demanda corriqueira, principalmente em empréstimos consignados, porque são vias e que muitas vezes o consumidor ele não consegue, mesmo tentando viabilizar uma solução amigável no PROCON, ele fica ali obstacularizado pelo alto padrão da empresa, pelo alto grau da empresa. Então, a dificuldade de acessibilidade de um acordo, de uma mediação, de uma tentativa de solução. Então, você chega lá e até vai ao PROCON, mas aí o advogado, que muitas vezes é um preposto, contratado aleatório, eles não têm acordo. Então, ele esbarra aí na tentativa de solução amigável. Então, no dia a dia, o advogado ele tem mais uma demanda voltada para relações contratuais de prestação de serviços, principalmente. Uhum. Agora, doutor Rangel, por que as empresas, ou algumas empresas, para não citar todas, né? Se bem que a gente sabe que é a maioria, por que trata o consumidor brasileiro com tanto desdém? Será que tem aí uma questão cultural também? Porque quando eu citei aqui, doutor Rangel, o exemplo de uma empresa internacional, e a gente sempre cita aqui no nosso programa, nos nossos debates, quando a gente está discutindo direito, a gente fala a questão da presunção da honestidade. Em outros países, presume-se que o cidadão, que o consumidor é honesto. Então, a empresa não questiona. Lá fora, quando o cidadão chega lá, olha, meu equipamento deu defeito, a empresa não vai dizer, não, esse cara quebrou o equipamento dele ou jogou dentro d'água, fez alguma coisa. Né? Aqui a gente vê essa dificuldade. A empresa coloca, como disse a doutora Alessandra, um preposto e vai empurrando aquilo dali, não tem acordo e deixa para lá. Por que as empresas tratam o consumidor brasileiro dessa forma? As empresas apostam na possibilidade da memória do consumidor ser curta, não é? As empresas não estão preocupadas com a fidelização do cliente. Então, o que é que acontece? Você hoje, consumidor, vai adquirir qualquer produto ou qualquer serviço e não se deu bem com aquela empresa não agiu de forma correta com ele, e daqui a 3, 4 anos, quando você precisar novamente comprar, você vai pesquisar primeiro o preço, tá certo? E vai até esquecer tudo aquilo que passou com relação ao não cumprimento de uma oferta pela empresa. Então, isso é muito ruim, sabe, Wagner? A mentalidade fora do Brasil é completamente diferente. A gente estuda muito tempo isso, há muitos anos, e o que a gente percebe, a gente traz exemplos, né? Uma pessoa que comprou uma determinada telefone, que eu não vou citar a marca, quando chegou, até em cima do seu exemplo, e deu um problema na câmera de tirar foto. Sim. E, assim, passou um ano fora estudando, eu conheço essa pessoa, e aí já tinha perdido a esperança, porque disse, não vou, isso não vai dar em nada. E quando chegou lá, o que fizeram foi, não, com licença, vamos ali lá dentro, bote aqui seu código, voltou e ganhou um telefone, quase que eu digo o nome, ganhou um telefone novo. Isso não acontece aqui. Mesmo essa empresa que está aqui dentro do Brasil não age dessa forma, né? Achando sempre que o brasileiro tem má fé, achando que o brasileiro
tem a memória curta. E aí, apostando nisso, ele termina muitas vezes se dando bem. O que a gente acha que, como solução para um problema como esse, que vem se agravando no Brasil, é a informação, né? É a informação e a vigilância dos órgãos, por parte dos órgãos, como o PROCON, como o Ministério Público, né? Mas também a informação. E é isso que a gente busca levar permanentemente para todo cidadão aqui de Jaboatão. Fiz isso durante 8 anos, criando a educação para o consumo, indo nas comunidades, não é? Indo em cada cidade, buscando fazendo o PROCON itinerante para ir chegar em cada setor desse estado. A mesma coisa a gente faz isso aqui, o que está um pouco prejudicado hoje em dia por conta da pandemia, Wagner, mas a gente vai continuar assim, há uma recomendação muito grande do prefeito Anderson Ferreira para que a gente retome essa área de levar a educação para o consumidor, que isso é importantíssimo. Aqui ninguém está desrespeitando nenhum fornecedor. Aliás, eu procuro me dar sempre muito bem com todos os fornecedores, indistintamente. Mas aquele que não está agindo de forma correta, ele tem que ser punido. Essa é a verdade. Gostaria que a gente dedicasse um pouquinho de atenção também, nesse bloco agora, ao papel das agências reguladoras. Nós temos a ANEEL, nós temos a ANS, a ANEEL, a Agência de Energia Elétrica, a Anatel, a Agência de Telecomunicações, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, enfim, são várias agências que foram implementadas no âmbito do programa de privatizações, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, com o intuito de fazer a regulação do setor, né, e fazer a intermediação entre o setor, entre as empresas e o consumidor. E, evidentemente, que a gente tem um papel um tanto distorcido, a gente pode detalhar aí. Mas eu tenho experiências positivas com 2 agências dessas, com a Anatel, que quando tive problemas com as operadoras, recorri à Anatel e consegui resolver através da Anatel. E bem recentemente, até o Dr. José Rangel me atendeu, a gente conversou uma vez, que eu teria uma dúvida com ele a respeito de uma mudança que eu estava fazendo de plano de saúde, e tive que recorrer à Agência Nacional de Saúde Suplementar. E até digo, passando já a bola para a doutora Thaís Pavani, que eu fiquei morrendo de inveja da senhora, doutora Thaís, da doutora Alessandra e do doutor José Rangel, porque naquele momento eu me sentia assim um analfabeto, sabe? Quando estava lendo aquelas coisas ali, e eu disse, eu vou ter que fazer um curso de direito para poder entender isso aqui, porque é muito difícil. Então, veja só, eu que tenho por obrigação profissional ler e estudar constantemente, todos os dias, todas as horas, senti uma enorme dificuldade para fazer esse procedimento, utilizando o meu direito de portabilidade para fazer a mudança no plano de saúde. Imagine a grande maioria da população que não tem acesso à informação, que não sabe nem sequer que existe uma agência reguladora para aquele setor, que não sabe os direitos que tem. Imagina a dificuldade. Como é que essas empresas tratam essas pessoas, né? Então, começando por a senhora, doutora Thaís, o papel da agência reguladora na intermediação desses conflitos entre consumidor e empresas. As agências reguladoras, no meu dia a dia, eu vejo que elas resolvem muito a situação, assim como o PROCON, né? Por exemplo, dentre elas, a Anatel, ao meu ver, acaba sendo uma das melhores. Por quê? É exatamente o que você falou, o acesso do consumidor a elas, né? Ela tem, por exemplo, até aplicativo no celular. Então, é uma forma mais simples de você fazer a reclamação. Já as outras é um pouco mais complicado, até para você localizar o campo de reclamação, né? Existem o plano de saúde e a questão de bancos, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas também podem abrir reclamação frente ao Banco Central, né? Elas costumam... Não, é mais difícil ter uma solução. Na Anatel, a gente costuma ver mais êxito do que nas outras, mas elas não deixam de ser muito importantes, porque já resolve o problema, né, de imediato daquele consumidor que precisa de uma resolução imediatista, né, até porque, igual a doutora falou, a doutora Alessandra falou, nem todas as situações de consumo chegam até o judiciário, e isso acaba sendo bom, porque senão ia virar uma bola de neve, né? Então, essas agências, elas são
ótimas nesse sentido, mas elas precisariam estar atualizando ali a forma como o consumidor chega até elas, para que elas sejam mais resolutivas. Porque tem uma questão também de comunicação entre a agência e o consumidor, né, doutora Alessandra Bahia? Porque é preciso que o consumidor tenha também a informação de como acessar os canais da agência e como utilizar aqueles canais também, doutora Alessandra. Na verdade, é o que a Rangel falou. Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade, apesar dos PROCONs e várias associações tentarem disseminar muito a informação, a educação para o consumo, tá? A gente tem essa dificuldade para o consumidor ter acesso a isso. E cada vez mais em relação ao meio tecnológico que a gente vive. Então, se a gente não fizer a divulgação, a informação de quais são os canais e quais são os meios, a gente vai esbarrar e não resolver os problemas que, de certa forma, essas agências reguladoras, elas atuam regulando a atividade. E eu só vou saber quando a atividade ela não está acontecendo se o próprio consumidor vem e faz a denúncia. Alguns anos atrás, a Comissão de Defesa do Consumidor, junto com o PROCON Pernambuco, foi ajuizar uma ação civil pública contra a TIM, e em razão da dificuldade do fornecimento do serviço, que estava totalmente limitado. Qual foi a surpresa? Não existia quase denúncia nenhuma, tanto nos PROCONs quanto na própria agência reguladora, da falta do serviço, do problema no serviço. Então, como é que a gente vai ter subsídio para provar que o serviço não está funcionando, mesmo todo mundo sabendo, público e notoriamente, que o serviço não estava funcionando? Então, a gente esbarra nessa informação, nessa divulgação, nessa educação dos canais de resolução, de acesso ao consumidor, para tentar ajudar e apoiar ele, porque o que ele quer nunca eu quero que o judiciário pediu dano moral, ele quer o serviço, ele só quer ali que o serviço seja resolvido, que o problema seja solucionado. Então, essa divulgação desses canais, como o PROCON e agentes reguladores, é muito importante, porque é grande a dificuldade de acesso e a informação de que esses canais resolvem. Ou seja, doutor Rangel, aquele princípio básico que a gente conhece do direito, né? A justiça age por provocação. Se por acaso o consumidor não provoca a justiça, a empresa, inclusive, entende que aquele serviço está sendo bem prestado e também não vai tomar nenhuma atitude, nenhuma ação, né? Na verdade, Wagner, a gente até procura agir, mesmo sem a provocação do consumidor, porque existe nos PROCONs a fiscalização. Então, a fiscalização, ela permanece nas ruas, não só no PROCON aqui de Jaboatão, PROCON estadual, PROCON do Recife, municipal do Recife, e em outros PROCONs, tá certo? Isso no Brasil inteiro, tá? Então, a gente age, claro, quando há uma denúncia, a gente vai verificar com a fiscalização. Quando não há, a gente vai realmente buscar fazer uma fiscalização no varejo, como a gente chama, né? Onde houver denúncia e vai sempre procurar. Primeiro, eu até queria esclarecer isso aqui, se você me der licença. Pois não. A intenção do PROCON não é multar, inviabilizar a empresa, colocar multas astronômicas que tornem a empresa inviável. Isso daí não. O que a gente busca antes de mais nada, observar quais os segmentos que estão dando mais problemas, tá certo? Por exemplo, instituições financeiras, energia elétrica, tá certo? E outros, né? O segmento da distribuição de água, o segmento dos supermercados, farmácias, postos de gasolinas. Então, o que é que acontece? A gente pega esses segmentos, faz uma espécie de um registro de toda a legislação que o PROCON e a fiscalização vai exigir com relação a quando chegar no estabelecimento, tá? E eles devem, de alguma forma, se prepararem para isso, tá certo? Então, a gente fez isso já com diversos farmácias, panificadora, supermercado, bancos através da FEBRABAN. Aí a gente mostra, olha, a gente vai exigir isso. Quando a fiscalização chegar lá, a gente vai exigir isso. Até o próprio varejo, o comércio varejista também a gente faz isso. Quando o varejo é um varejo pequeno,
a gente vai através de uma associação e passa a informação necessária para eles, para todos os comerciantes, para que eles saibam o que é que eles vão em que ponto o PROCON vai fiscalizar, qual o ponto, o que é que o PROCON vai exigir, finalmente. Então, a gente tem todo esse trabalho preventivo, que é exatamente para não sair multando. Mas é como eu disse a você, tem um momento, Wagner, que a gente tem que tomar uma atitude. A gente fez isso, por exemplo, e ficou marcado na história aqui de Pernambuco. A gente fez diversas reuniões com o Ministério Público e a gente terminou fechando diversos supermercados. Mas antes, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária de cada município, não é? O PROCON, a Adagro, o IPEM, nós fazíamos reuniões com os segmentos e mostrávamos exatamente o que era que a gente ia solicitar, o que era que a gente ia exigir. Terminou que eles não deram muita importância e a gente tomou atitude mais severa, e uma atitude que veio a fazer com que houvesse uma verdadeira revolução nesse campo de supermercados. Então, não é a intenção da gente estar multando, mas às vezes é necessário, é muito necessário. Você veja, por exemplo, hoje em dia, Wagner, eu não quero me alongar muito, eu estou notando que estou me alongando, essa questão dessas instituições financeiras, que foi bem falado aí por nossa amiga Alessandra Bahia. Veja só, entrou na minha conta um empréstimo consignado que eu jamais solicitei. O nome do banco, C6. É uma praga. Quando você chega aqui no PROCON, são mais de 100 pessoas, ou perto de 100 pessoas, que se encontram nessa situação só com referência a esse banco. E igual a esse banco, como esse banco, existem diversas outras instituições financeiras que conseguem os dados dos consumidores e ninguém sabe por quê, nem como, fornecem a ele e depositam um valor em sua conta. E aquilo é descontado sem observar minimamente a lei que exige que ele apenas tenha impacto na sua renda enquanto aposentado, 30% do valor de sua renda. Tem gente que chega aqui que está com 70% do valor de sua renda comprometido. Então, a gente tem que agir, e a gente tem que agir conjuntamente, sabe? Mas a gente não encontra por parte, e eu digo isso de uma maneira muito incisiva, por parte da FEBRABAN ou mesmo da Secretaria Nacional do Consumidor, o apoio necessário que a gente deveria ter. Doutora Alessandra, acho que dá vontade de quem recebe um dinheiro assim na conta sem pedir, no caso, em forma de empréstimo, de ficar usando aquele dinheiro, né, e dizer, não pedi, você botou porque quis. Mas eu fiquei pensando aqui, claro que vai ter implicações jurídicas aí, né, para essa pessoa. Mas eu fiquei pensando aqui, se por acaso uma pessoa extremamente controlada não mexe naquele dinheiro, guarda o dinheirinho todinho, depois o banco vem cobrar, e ele diz, olha, vou não pedir não, mas o dinheiro está aqui, você quer de volta? Eu devolvo. Existe alguma previsão jurídica para isso que ampare esse consumidor, doutora Alessandra? Na verdade, essa é a maior demanda hoje em dia aqui no escritório. E todos, unanimamente, quando chegam aqui, dizem, doutor, eu não pedi, eu não quero esse dinheiro, mas ficam inseguros na forma de devolver, o canal de comunicação com os próprios bancos, vão no PROCON. Muitas vezes existem assinaturas mesmo efetivas, que precisam de perícia, que não se sabe de onde eles escolheram, com documentos antigos, com endereços antigos. É uma demanda muito grande que está acontecendo. E você tem que ajuizar uma ação e a gente conseguir em pagamento e devolve esse dinheiro, que na maioria das vezes é mais de 50%, como disse Rangel, com parcelas bem pequenas que eles não percebem. As pessoas só sabem que recebem o dinheirinho, chegam lá e sacam. Sabem? Aí vê um desconto, acha que é um banco, é R$20, R$18, mas são 84 parcelas, na maioria das vezes, que acontece isso. Então, isso está sendo uma prática constante. São pessoas, na maioria das vezes, são aposentados, são idosos, que não conseguem ter acesso à informação clara, que têm dificuldade de manuseio dessas informações tecnológicas. Então, isso está sendo... Já existe ações civis públicas para alguns desses bancos. A Comissão de Defesa do Consumidor, inclusive, já abriu um grupo de trabalho para análise disso, junto com os PROCONs,
para poder atuar nesse sentido, que isso está sendo bem abusivo mesmo. Uhum. Agora, doutora Thaís, como proteger o consumidor ou como o consumidor buscar proteção numa situação dessas? Porque o consumidor está lá no lugarzinho dele, quietinho, de repente começa a entrar um dinheiro na conta dele que ele não pediu. Daqui a pouco ele tem um problema pela frente, vai ter que contratar um advogado, vai ter que perder tempo da vida dele, ter dor de cabeça. Bom, deve haver alguma punição para essa empresa e esse consumidor deve ser ressarcido de alguma forma, doutora Thaís. Pelo menos a gente entende assim. Isso. Assim, nessa situação, primeiro é muito importante que poucos consumidores sabem, mas pelo meu INSS há a possibilidade de você bloquear empréstimos. Esse bloqueio, né, se o consumidor fizer, ele tem que entender que ele não é que ele nunca mais vai poder pedir empréstimos. Ele evita que esse tipo de empréstimo que ele não solicitou aconteça. Depois, se mais para frente ele quiser fazer um empréstimo, ele é muito simples, é só um botão que você acessa lá, ele pode desbloquear essa solicitação de empréstimo. O consumidor, nesse tipo de situação, quando ele tenta, né, devolver o dinheiro, é muito importante que tenha muita atenção na hora da devolução, porque existem tanto, como é tão notório, né, os falsários, eles se aproveitam desse tipo de situação, eles estão criando sites com o nome do banco, e aí eles fazem boletos falsos e a pessoa, na boa fé, na tentativa de devolver aquele dinheiro para que não tenha desconto, devolve o valor para um terceiro fraudário que acaba ficando com o dinheiro. E aí o consumidor fica lesado duas vezes, né? Ele não fica com o dinheiro e tem o valor descontado, porque o banco diz não se responsabilizar. Então, assim, no caso, a depender da situação, é claro que tem que ser analisado caso a caso, mas o consumidor, além de ter o direito de ter a suspensão desses valores descontados indevidamente, ele tem direito de requerer uma indenização por danos morais, né? Até porque ele gasta um tempo ultrapassado para tentar resolver esse tipo de situação. Então, tem essa possibilidade de solicitar a indenização, né? Depois de primeiro, tem que se tentar resolver com o banco, né? Devolver o dinheiro sempre nos canais oficiais, para que não se corra o risco de você devolver o boleto para um terceiro fraudário e ter um problema maior ainda. Muito bem. E no que concerne esse dano moral, ainda tem hoje a possibilidade do desvio produtivo do consumidor, que foi o que você falou, Wagner. Esse tempo, se ele consegue provar, você acumula o dano moral por todo acesso à informação, sem autorização, por todo esse constrangimento, por toda essa situação, ao desvio produtivo do consumidor, que é justamente essa perda, essa ausência de tempo disponível para ele para poder resolver uma coisa que não foi ele que gerou. Doutor Rangel, para complementar. Não, na verdade, toda a Thaisa está corretíssima, tem que se buscar, mas, assim, eles não se inibem, eles continuam fazendo e cada vez mais. É isso que impressiona a todo mundo, a todos que fazem a defesa do consumidor. São Paulo, em janeiro, multou o Banco C6, eu acho que em 3 milhões, se eu não me engano, e eles continuam fazendo. Aí é complicado, né? E não tem uma punição maior, né? E é interessante porque existem aqueles bancos que usam dessa prática, permanecem fazendo isso, e a gente sabe, por exemplo, o BGM, não é? BGM é outro banco que está na mesma situação, uma quantidade de pessoas absurdas sendo lesadas, e a gente vai, a gente solicita um apoio maior, inclusive da Secretaria Nacional, e eu acho, é minha opinião, que as atitudes são tímidas. A gente pede apoio ao Banco Central, esses bancos deveriam, inclusive, passarem um bom tempo sem poder operar, tá certo? Porque só assim eles iriam aprender que isso não pode acontecer, que isso não pode ser feito. Não é? E o que é que acontece? Instituição financeira não paga multa nos órgãos de defesa do consumidor. Nenhum deles, nem Bradesco, nem Itaú, nem o Santander ainda quer alguma coisa. Mas a verdade é que, se você vai ver, eles preferem discutir isso na justiça, dizer que a multa foi alta e vai passar ali 10 anos brigando na justiça, enquanto isso ele está usando o dinheiro e ganhando em cima desse dinheiro. Então, o desrespeito das instituições financeiras
para com o consumidor, de um modo geral, é profundamente lamentável. E a gente não vê uma atitude concreta do Banco Central. Vamos abrir também um espaço para a gente falar a respeito de sites de reclamação, canais eletrônicos, porque eu estou recebendo, inclusive, aqui uma mensagem de Adeildo da Boa Vista, através do painel interativo da Rádio Jornal, ele dizendo que comprou um notebook e com uma semana esse aparelho apresentou defeito. Como não podia mais trocar na loja, ele entrou em contato com o fabricante, que se recusou a trocar o produto. Aí, ele entrou em contato com o Procon e depois do contato com o Procon foi que o fabricante resolveu trocar o produto. Ele disse que recebeu outro, inclusive, melhor, e que resolveu tudo pela internet. Eu estou lembrando que existem sites também de reclamação, né, que os consumidores utilizam para fazer reclamações de produtos com defeito, outras reclamações e tal. E às vezes a gente percebe que as empresas dão muita atenção também a esses sites. A respeito desses canais eletrônicos, começando pela doutora Thaís Pavani, a senhora observa que há, de fato, uma eficiência nesses canais, doutora Thaís? Muito pouco. Assim, o Reclame Aqui, né, que seria o principal desses sites, as empresas costumam responder, mas normalmente elas dizem que vão entrar em contato por e-mail e acabam não entrando em contato. Esse é o maior problema, né? Porque aí elas prezam por aquele selo que eles acabam deixando. Aí fica o problema resolvido, mas na realidade o problema não foi resolvido. O que acontece é que, por exemplo, o Procon e as agências nacionais de regulamentação, elas têm site. Então, o consumidor, ele não precisa, principalmente agora, né, que nós estamos num momento de pandemia, ele não precisa sair da casa dele e ir lá. Ele pode fazer isso pelo computador. Existe também um site, que é o consumidor.gov, né, que é uma plataforma nacional que o consumidor pode reclamar. Lá, ela é muito efetiva, ela é uma das principais plataformas que a gente indica para os consumidores fazerem as reclamações. Então, ela é muito eficiente. Uhum. Doutor Rangel, o Procon Jaboatão utiliza os canais eletrônicos para se aproximar do consumidor e para facilitar a vida do consumidor também? Sim. Nós hoje vamos inaugurar agora, em poucas semanas, audiências online. Estamos recebendo, através do site da Prefeitura, também reclamações. A gente administra internamente, recebe, já chama, já faz toda a logística. Isso é muito importante. Eu queria só dar uma notícia boa, porque eu estou vendo que a hora está se passando, o tempo está se passando, e eu tenho uma notícia boa aqui, que eu acho assim, olha, mas ele só traz notícia ruim, fica difícil, né, Wagner? Então é o seguinte, o projeto-lei, que é do superendividamento, ele foi aprovado. É o projeto-lei 1805, foi aprovado agora, no dia 9 de junho. O objetivo é prevenir e tratar do superendividamento, do superendividado, não é? E é uma oportunidade, sabe, Wagner, da pessoa, do consumidor que está devendo, quitar seu débito, preservando sempre aquele mínimo existencial. Eu acho isso muito importante. Está na mão do presidente para que ele sancione a lei. É muito importante que a gente pressione no sentido de que ele realmente... Porque houve uma luta do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor inteiro, não é? De todo representante do Ministério Público, das defensorias públicas, dos PROCONs, da própria Ordem dos Advogados de Pernambuco, nesse sentido, né? Todo mundo foi atrás do seu deputado, do seu senador, para que isso fosse aprovado. É uma coisa que vai ser muito positivo. O PROCON vai poder sentar com o consumidor endividado e, ao mesmo tempo, sentar com todos os credores e poder traçar uma forma de pagamento, de diminuição de juros, enfim, vai ser uma coisa maravilhosa e isso vai repercutir de uma forma muito positiva para a economia brasileira como um todo, sabe, Wagner? Então, eu não queria passar o tempo sem dizer isso e torcer para que o presidente sancione essa lei 13.805.
Vamos aguardar então que de fato a notícia é muito boa e vamos torcer que haja a sanção dessa lei, doutor Rangel. Mas, espero. Sem dúvida. Para a gente fechar, eu queria saber também da doutora Alessandra Bahia, se ela pode responder, tirar a dúvida aqui de Luciano, aqui pelo painel interativo, e a senhora fica à vontade se quiser complementar esse assunto que a gente estava tocando agora dos canais eletrônicos, doutora Alessandra. Mas Luciano diz, por que é permitido que a gente receba sempre essas chamadas pelo telefone, que às vezes ninguém fala do outro lado, outras vezes querem também nos empurrar algum produto, algum serviço. Tudo isso em horário inconveniente, doutora Alessandra. Como resolver essa questão? É importante, inclusive, destacar justamente isso. Na verdade, já existem alguns canais de comunicação pela internet que faz com que você faça esse bloqueio dessas chamadas, o que não deveria acontecer, na verdade, né? Porque o consumidor, a oferta, ela tem que partir do consumidor para com o fornecedor ou do fornecedor para que ele possa visualizar. Isso se torna inconveniente. Mas aí é bom destacar que, por mais que hajam vários debates, né, de quem gosta, de quem apoia, de quem não apoia, nós aqui em Pernambuco somos o primeiro estado que possuímos um Código Estadual de Defesa do Consumidor, com mais de 200 artigos. Ele vem aí para trazer algumas informações que não estão sendo divulgadas. Isso é muito importante. Por mais que haja algumas normas aí que conflitam até com o interesse do consumidor, por mais que haja algumas normas que gerem vários debates, mas uma delas é essa situação. Ela institui o cadastro no estado de Pernambuco de telemarketing, onde as pessoas que têm interesse, ela seleciona ali aquela informação, justamente para que evite que o consumidor seja importunado nesse sentido. Inclusive, nesse mesmo código, ele trata da informação do horário de cobrança, que era uma coisa que acontecia muito e que continua acontecendo, mas por falta de divulgação dessas informações, o consumidor acaba não buscando o seu direito. Assim como, nesse mesmo código, apesar de nem ser necessário, que existem outras normas nesse sentido sobre o saque, existe lá, qualquer empresa, por menor que seja, aquela que vende lá no Instagram, ela tem que ter um canal de reclamação, que é justamente para que o consumidor ele possa provar até aquela questão do desvio produtivo, de que ele buscou resolver o problema, que ele buscou solucionar amigavelmente e não conseguiu resolver. Então, existem muitas normas. O Código Estadual vem com algumas normas repetidas, leis federais, a compilação de algumas leis estaduais e algumas outras normas, e que precisa ser divulgado, porque, de fato, o consumidor ele só pode exercer o direito dele se ele tiver noção de qual é o direito dele. E precisam, mais do que divulgados, precisam funcionar essas normas, não é verdade? Porque, por exemplo, a gente precisa realmente, com relação ao saque especificamente, com relação ao que essas empresas fazem de telefonar a cada 15 minutos para dentro de sua casa, é preciso que haja um cadastro aqui em Pernambuco e que quando você necessite, você diga, olha, eu não quero ser importunado por nenhum tipo de empresa, por qual, tal e qual. Isso tem que efetivamente funcionar. De fato, e só uma dica que eu dou também a quem nos escuta agora, quem está incomodado com essas ligações, eu já cheguei a receber, viu, doutora Alessandra, doutor Rangel, doutora Thaís, 40 chamadas em um dia só. Imagine, 40 chamadas em um dia só. Então, a partir de então, passei a bloquear. No próprio telefone você pode bloquear. Quando vem a chamada, você observa lá, vê aquela chamada e tem a opção de bloquear. Vai bloqueando esses números, daqui a pouco você fica mais sossegado. Eu agora recebo, acho que uma ou menos de uma por dia, porque eu consegui ir bloqueando. Deu trabalho, mas bloqueei tudo, viu? Pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do advogado José Rangel, que é superintendente do PROCON de Jaboatão, e as advogadas também Thaís Pavani e Alessandra Bahia pela participação em nosso debate. Muito obrigado pela participação de vocês. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.